Olá pessoal, tudo bem? Seguimos com a disciplina de manutenção e montagem de computadores e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sockets. Como a gente já sabe, sockets ou soquetes, tanto faz a pronúncia, é o lugar onde se encaixa o processador na placa-mãe e é ele quem determina qual processador vai ser compatível com aquela determinada placa-mãe. A gente já sabe que é através da pinagem, né? Mas não é só isso que determina qual processador vai se encaixar em uma determinada placa-mãe. A gente também tem que observar as características do chipset daquela placa-mãe para ver se ela é compatível com aquele determinado processador. Então, o socket, ele dependendo do seu tipo, ele pode ter furos ou pinos. Existem tipos de sockets diferentes. Para os sockets com furos, tem um mecanismo que ele facilita a instalação do processador para você não correr o risco de danificar o computador, que ele é conhecido como suporte ZIF ou LIF. ZIF significa Zero Insertion Force e LIF significa Low Insertion Force, zero força de inserção ou pouca força de inserção. Esse mecanismo é uma alavanquinha que fica do lado do soquete, que você levanta ela para você poder colocar ou tirar o processador e você abaixa ela em 0 graus para ela travar o processador ali dentro e ele não sair. Assim, ó. Esse aqui é um soquete ZIF ou LIF, que ele tem furinhos nele e essa danadinha aqui é a alavanca. Quando você levanta essa alavanca e ela fica aqui em 90 graus, você vai poder tirar e colocar o processador. Quando ela está deitada aqui a 0 grau, o processador está travado e você não consegue remover ou colocar o processador. Processadores de soquete ZIF, eles têm pinos, dá para vocês verem aqui. E cada um desses pininhos precisa encaixar nesse soquete. Quando você pega esse processador e coloca no soquete, cada pino precisa encaixar precisamente no seu lugar para que você possa fechar a alavanca e ele ficar travado. Se um desses pinos entortar ou quebrar, não funciona mais. Vocês podem ver que esse cantinho aqui é quadrado, esse aqui é quadrado, esse aqui é quadrado e esse aqui não é. Ele tem uma marcaçãozinha aqui que é para você saber exatamente como colocar o seu processador. Podem ver que está faltando um pininho bem aqui no cantinho. Quer dizer que esse cantinho vai ser aqui, onde não tem um pininho. Então, ele se encaixa certinho, cada pininho no seu buraquinho. Se não der certo, é porque aquele processador não é para aquele determinado soquete. Existe outro tipo de soquete, que é o soquete chamado LGA. Esse soquete, ele não tem furinho. É um soquete que vai ter pininhos, mas eles são muito pequenos, quase imperceptíveis, e o processador, ele não tem furinhos, ele tem pingos de solda. Então, esses pequenos pininhos do soquete vão se conectar com os pinguinhos de solda do processador, só que eles não se encaixam como no LIF. Então, eles precisam dessa portinha para manter o processador travado ali. E esse processador com pinguinhos de solda, ele é chamado de BGA. Então, processadores com tecnologia BGA se encaixam em soquetes com tecnologia LGA. LIF e ZIF são outra coisa. Processadores do tipo BGA se encaixam em soquetes do tipo LGA. É assim. O soquete, ele vem com esses pinguinhos, esses pininhos aqui, e também vem com essa portinha aqui em cima. Essa portinha, você vai abrir essa alavanca aqui, você abre ela para o lado, a portinha vai se abrir, você coloca o processador aqui, fecha a portinha e trava a alavanca para que tudo fique bem seguro aqui dentro. E o processador, ele é assim, ó, ele só tem esses pinguinhos. E aí esses pinguinhos vão se conectar com cada uma dessas bolinhas do soquete. Diferente lá do ZIF, que aqui tem buraquinho e aqui tem pininho. No BGA, esse aqui é um processador com tecnologia BGA.
E esse aqui é um soquete com tecnologia LGA. E os processadores com tecnologia BGA se encaixam nos soquetes com tecnologia LGA. Processador BGA não encaixa na tecnologia ZIF, tá? Então, olha aqui, soquete LGA com os pinguinhos, soquete ZIF com os buraquinhos para encaixar o processador. Aí tá aqui, ó. Esse aqui é um soquete ZIF. É assim que o processador fica aqui. Você encaixa, trava a alavanca e ele não sai daqui. E os BGA são assim. Você coloca o processador, coloca a portinha por cima, trava a alavanca para ele não sair mais daqui, tá? No começo, lá no início das placas-mãe, não existia soquete. Então, o processador ele já vinha soldado na placa-mãe, vinha embutido, era um board, olha aqui. E não tinha como fazer a mudança desse processador. Se ele desse algum problema ou se você quisesse melhorar o seu poder de processamento, você precisava trocar a placa-mãe inteira, tá? Aqui também é um processador com encapsulamento DIP. Ele era dos processadores 8086 ou dos 8088, ó, já vinha soldado aqui na placa-mãe. Na geração do 80486 foi quando surgiu o tal do socket ou soquete para colocar o processador e você poder tirar e fazer um upgrade na sua máquina ou você poder simplesmente trocar esse processador porque ele deu algum problema. E também foi nessa época que surgiu o cooler para o processador. O cooler é aquele ventilador que fica colocado em cima do processador para evitar o superaquecimento dos processadores. Então o processador fica aqui embaixo do cooler. Essa parte aqui de metal se chama dissipador de calor e o cooler fica por cima jogando vento diretamente no processador. Entre o processador e o dissipador de calor vai um negócio que se chama pasta térmica, que parece uma pasta de dente, porém prateada, que você coloca lá para fazer um contato melhor, para grudar o processador no dissipador de calor, para que eles consigam transferir calor um para o outro mais fácil. Então, o processador que está ali muito quente transfere calor para o dissipador de calor e o cooler assopra esse calor para fora para tentar distribuir melhor o calor e não sobrecarregar o processador, tá? Teve uma época também que eles tentaram fazer uma bagunça lá com o Pentium 2 e o Celeron. Eles tentaram trocar os soquetes por slots. Então, o processador ele era encaixado no slot como se fosse um slot de memória. A ideia era facilitar a instalação dos processadores. Eles vinham em formato de cartucho. O Pentium 2 ganhou o nome de tijolão, porque ele era grandão, ele era grosso, não era muito bom de utilizar, tá? E eles quebravam muito fácil, não foi legal, não deu certo, eles abortaram essa ideia. Mas era assim que vinham os processadores. Então eles eram encaixados em forma de slot, como se fosse uma memória RAM, só que bem maior, tá? Então é isso, pessoal. Eu deixei no material em PDF de vocês uma tabela com diversos modelos de soquete para vocês darem uma olhada por curiosidade, mas não é necessário decorar não, tá? Vocês dão uma olhada lá na tabela, vejam os diferentes tipos de soquete que existem. Hoje em dia o mais utilizado é o LGA, porque ele é utilizado pelos processadores da Intel da série I, se eu não me engano é o 1151 o modelo deles, mas existem diversos modelos de LGA, de ZIF, então tem que ficar de olho sempre que for comprar um processador, qual que é o modelo do soquete da placa-mãe. Tá certo? Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula.